Existe uma porta na sua mente que a maioria das pessoas nunca descobre. Uma porta que, quando aberta, muda literalmente tudo. Relacionamentos melhoram, oportunidades aparecem do nada, dinheiro flui com mais facilidade, saúde se fortalece, não porque você fez mais esforço, mas porque você finalmente aprendeu a abrir a porta certa. Neville Goddard passou décadas estudando essa porta, testando-a, ensinando outras pessoas a abri-la. E os resultados eram tão consistentes, tão previsíveis, tão transformadores, que ele chamou essa técnica de o segredo mais poderoso da manifestação. Nos próximos 40 minutos, você vai aprender exatamente o que é essa porta, por que ela funciona e como abri-la sempre que quiser. Mas primeiro preciso te contar uma história que vai mudar completamente como você vê a realidade. Em 1952, Neville recebeu a visita de uma mulher desesperada. Ela estava à beira do divórcio, falida, deprimida, sentindo que sua vida estava completamente arruinada. Ela já tinha tentado tudo: terapia, livros de autoajuda, afirmações positivas. Nada funcionava. E então, Neville ensinou a ela uma técnica simples. Tão simples que ela duvidou que pudesse funcionar, mas ela estava desesperada. Então, decidiu tentar. Durante 30 dias, toda noite antes de dormir, ela praticou a técnica exatamente como Neville ensinou, sem pular nenhum dia, sem modificar nada. Apenas seguindo as instruções precisas. 3 semanas depois, coisas estranhas começaram a acontecer. Seu marido, que estava dormindo no sofá há meses, voltou para o quarto. Do nada, sem briga, sem discussão, apenas voltou. 1 semana depois, ela recebeu uma ligação de um emprego que havia se candidatado meses atrás e já tinha esquecido. Eles queriam contratá-la, com um salário melhor do que ela sonhava. 2 semanas depois disso, uma amiga que devia dinheiro há anos apareceu para pagar a dívida completa. Ela não tinha pedido, não tinha cobrado. A amiga simplesmente sentiu que precisava pagar. Em 2 meses, a vida dessa mulher estava completamente transformada. Mesmo casamento, mas totalmente renovado. Emprego dos sonhos, finanças estáveis, e ela não fez nada diferente externamente. Apenas praticou a técnica que Neville ensinou todas as noites. Agora, você pode estar pensando que isso foi sorte, coincidência, ou que talvez essas coisas já fossem acontecer de qualquer jeito. E é exatamente isso que sua mente lógica quer que você acredite. Porque aceitar que você tem esse poder é assustador. Significa que você não pode mais culpar ninguém. Não pode mais ser vítima. Não pode mais dizer que a vida simplesmente acontece com você. Você precisa aceitar que está criando tudo, conscientemente ou inconscientemente. E a maioria das pessoas prefere continuar acreditando que são vítimas do que assumir esse nível de responsabilidade e poder. Mas aqui está o que Neville descobriu através de décadas de experimentação e ensino. Existe um estado mental específico, onde a mente subconsciente se torna completamente receptiva a novas impressões. Nesse estado, o que você imagina com sentimento suficiente se imprime tão profundamente no seu subconsciente que ele não consegue distinguir entre imaginação e realidade. E quando seu subconsciente aceita algo como real, ele automaticamente começa a reorganizar sua realidade externa para corresponder à impressão interna, não através de magia, através de mudanças sutis no seu comportamento, nas suas percepções, nas suas escolhas, nas oportunidades que você nota, nas pessoas que você atrai. Tudo muda para alinhar com a nova impressão. Esse estado mental específico acontece naturalmente todo dia, quando você está prestes a adormecer. Aqueles poucos minutos entre estar completamente acordado e estar dormindo.
Sua mente consciente está diminuindo, suas defesas críticas estão baixando, sua capacidade de questionar e duvidar está desaparecendo. E nesse momento exato, você tem acesso direto ao seu subconsciente. É como se a porta de segurança, que normalmente protege seu subconsciente de impressões aleatórias, estivesse aberta. E você pode entrar. Você pode plantar qualquer semente que quiser. E essa semente vai crescer inevitavelmente na sua realidade externa. A técnica que Neville ensinou é absurdamente simples. Mas não confunda simplicidade com falta de poder. As coisas mais poderosas do universo são simples. Gravidade é simples, mas move planetas. Essa técnica é assim, simples na execução, profunda nos resultados. E aqui está o básico antes de entrarmos nos detalhes precisos. Toda noite, quando você está na cama pronto para dormir, você vai criar uma cena mental curta que implica que seu desejo já foi cumprido. Não uma cena de você recebendo o que quer, mas uma cena que só seria possível se você já tivesse o que quer. E você vai repetir essa cena com sentimento até adormecer dentro dela. Isso é tudo. Parece simples demais para funcionar, mas funciona com uma consistência que desafia a coincidência. Pense em como você normalmente adormece, provavelmente pensando em problemas, preocupações, o que deu errado no dia, o que pode dar errado amanhã. Replay em conversas difíceis, imaginando cenários de estresse, e então você adormece carregando toda essa negatividade para o seu subconsciente. E seu subconsciente, que não questiona, que não julga, que apenas aceita e cria, pega toda essa impressão negativa e trabalha durante a noite para criar mais situações que correspondem a ela. Você está literalmente programando seu subconsciente para criar exatamente o que você não quer, todas as noites, sem perceber. E então, acorda e se pergunta por que sua vida é tão difícil. Agora imagine o oposto. Imagine adormecer todas as noites em um estado de realização, sentindo que seu desejo já aconteceu, experimentando mentalmente a satisfação, a alegria, a paz de já ter o que você quer. E deixar esse sentimento ser a última impressão antes de dormir. Seu subconsciente pega essa impressão e trabalha durante a noite para criar situações que correspondem a ela. Você está programando seu subconsciente para criar exatamente o que você quer, todas as noites, deliberadamente. E então acorda e percebe que sua vida está mudando de formas surpreendentes e aparentemente milagrosas. Mas aqui está onde eu preciso ser completamente honesto com você. A maioria das pessoas vai ouvir sobre essa técnica e nunca vai fazer. Ou vai fazer uma vez, não ver resultados imediatos e desistir. Ou vai fazer alguns dias, perder a consistência e parar. E então vão dizer que não funciona. Mas não funcionar não é o problema. Falta de consistência é o problema. Você não planta uma semente hoje e colhe amanhã. Você planta, rega, cuida e espera, e então colhe. Essa técnica é a mesma coisa. Você planta a semente mental todas as noites, rega com sentimento, cuida mantendo a fé, e então colhe os resultados inevitáveis. Então, antes de irmos mais fundo, você precisa fazer uma decisão agora. Você está disposto a comprometer-se com essa técnica por no mínimo 30 dias consecutivos? Não importa o quão cansado você está, não importa se você não vê resultados imediatos, não importa se sua mente diz que é bobagem, 30 dias de prática consistente. Se você não pode fazer esse compromisso, não adianta continuar ouvindo, porque saber a técnica sem fazer não muda nada. Na verdade, é pior. Porque agora você sabe o que poderia fazer, mas escolhe não fazer. E isso cria uma dissonância interna que te mantém ainda mais preso. Mas se você está disposto, se você está pronto para finalmente usar essa porta que sempre esteve disponível, mas você nunca sabia como abrir.
Se você está cansado de tentar mudar sua vida apenas através de ação externa e quer finalmente trabalhar com o poder real que está na sua mente, então continue. Porque nos próximos capítulos você vai aprender cada detalhe dessa técnica. Exatamente que tipo de cena criar, como torná-la vívida o suficiente, como adicionar o sentimento correto, como lidar com pensamentos intrusivos, como saber que está funcionando mesmo antes de ver resultados externos, como acelerar o processo e como usar essa técnica não apenas para um desejo, mas para transformar completamente sua vida inteira. A porta está prestes a se abrir. Você só precisa aprender como atravessá-la. Agora vamos mergulhar nos detalhes precisos de como construir a cena mental que vai abrir as portas de abundância na sua vida. Porque aqui está onde a maioria das pessoas erra completamente. Elas ouvem sobre a técnica e começam a imaginar coisas aleatórias, ou criam cenas longas e complicadas, ou escolhem cenas erradas que na verdade trabalham contra o que elas querem. E então se frustram quando não vê resultados. Mas quando você entende os princípios de construção de cena que Neville ensinou, tudo muda. Você cria cenas tão poderosas que sua mente subconsciente não tem escolha a não ser aceitá-las como reais. O primeiro princípio fundamental é este: a cena não pode ser sobre você recebendo o que quer. Precisa ser sobre você já tendo o que quer. Essa distinção é absolutamente crítica. Se você imagina receber dinheiro, você está mantendo-se no estado de não ter. Está reforçando a falta. Mas se você imagina uma cena que só seria possível se você já tivesse dinheiro, você está operando a partir do estado de ter. E manifestação sempre vem do estado de ter, nunca do estado de querer. Quer criar escassez. Ter cria abundância. Então sua cena precisa implicar cumprimento, não desejo. Por exemplo, digamos que você quer manifestar um carro novo. A maioria das pessoas vai imaginar ir até a concessionária, escolher o carro, assinar o contrato. Parece lógico, mas está errado. Porque tudo isso é sobre o processo de conseguir, não sobre já ter. A cena correta seria você sentado dentro do seu carro novo, dirigindo, sentindo o volante nas suas mãos, ouvindo o som do motor, sentindo aquela satisfação profunda de isso ser seu. Ou você lavando seu carro no fim de semana, ou um amigo elogiando seu carro novo. Qualquer cena que implica que o carro já é seu, não que você está tentando conseguir. O segundo princípio é que a cena precisa ser curta, muito curta. Não uma narrativa longa. Não uma história complexa, apenas um momento, uma snapshot mental. 3 a 5 segundos de experiência mental. Por que tão curta? Porque você vai repetir essa cena dezenas de vezes antes de adormecer. E se for longa, você vai se cansar, vai perder o sentimento, vai começar a divagar mentalmente. Mas se for curta, você pode repetir facilmente, mantendo a intensidade e o sentimento. Pense nisso como um loop curto, um momento específico que você experimenta repetidamente até ele se imprimir profundamente no seu subconsciente. O terceiro princípio é que a cena precisa ser em primeira pessoa, você vendo através dos seus próprios olhos, não assistindo você mesmo como um filme, mas experimentando diretamente. Se você está imaginando abraçar alguém, você sente os braços dessa pessoa ao seu redor. Você sente a pressão do abraço, você sente o calor. Você está dentro da experiência, não observando de fora. Essa perspectiva em primeira pessoa é o que torna a imaginação real para o subconsciente. Quando você vê através dos seus próprios olhos, seu subconsciente não consegue distinguir entre imaginação e memória real. O quarto princípio é que a cena precisa envolver múltiplos sentidos, não apenas visual. Quanto mais sentidos você incluir, mais real a cena se torna. Se você está imaginando estar em um novo apartamento, não apenas veja o apartamento. Sinta a textura do sofá quando você senta.
Ouça os sons do ambiente. Cheire o aroma do lugar. Toque as paredes. Quanto mais sensorial sua cena, mais poderosa. Porque seu subconsciente responde intensamente à informação sensorial. É assim que ele codifica memórias reais. Então, quando você fornece informação sensorial rica na imaginação, ele trata como memória real. O quinto princípio, e talvez o mais importante, é que a cena precisa ter um elemento que implique naturalidade, algo que mostra que isso não é novidade, que isso já é parte da sua vida há algum tempo. Por exemplo, se você está manifestando uma casa nova, ao invés de imaginar o momento de entrar pela primeira vez, imagine estar lá há meses, fazendo algo completamente rotineiro, tomando café de manhã, lendo um livro no sofá, algo que você só faria se aquele lugar fosse naturalmente seu. Essa naturalidade comunica ao subconsciente que essa não é uma fantasia distante, é realidade atual. Agora vamos aplicar todos esses princípios com um exemplo completo. Digamos que você quer manifestar sucesso profissional, especificamente uma promoção ou reconhecimento no trabalho. A cena errada seria imaginar seu chefe te chamando e oferecendo a promoção. Isso é sobre receber, não sobre ter. A cena certa seria algo assim. Você está sentado na sua nova sala, ou na sua mesa com um novo cargo. Você olha para a porta e vê a plaquinha com seu nome e novo título. Você sente uma satisfação tranquila. Você pega seu telefone e vê uma mensagem de um colega pedindo sua opinião em algo, tratando você com o respeito que vem com a nova posição. Você sorri. Isso é tudo. 5 segundos. Mas 5 segundos carregados de realidade sensorial e emocional. Ou digamos que você quer manifestar um relacionamento. A cena errada seria imaginar, conhecer a pessoa perfeita. A cena certa seria você deitado na cama à noite, sentindo o calor de alguém ao seu lado. Você se vira, coloca sua mão no braço dessa pessoa, sente a realidade física delas ali. Você sente aquela paz profunda de não estar mais sozinho, de ter encontrado. Você não vê o rosto da pessoa necessariamente. Não importa. O que importa é o sentimento de cumprimento, de já ter o relacionamento amoroso que você deseja, simples, sensorial, satisfatório. Ou se você quer manifestar dinheiro, a cena errada seria imaginar dinheiro caindo do céu ou aparecer na sua conta. A cena certa seria você no banco depositando um cheque grande, sentindo o peso do cheque na sua mão, vendo o número satisfatório impresso nele. Ou você em casa, abrindo seu extrato online, vendo os números que te fazem sorrir, sentindo aquela sensação de alívio e segurança. Ou você pagando algo significativo em dinheiro sem nenhuma preocupação, apenas fazendo naturalmente porque você tem. Qualquer uma dessas cenas implica que o dinheiro já é seu. Mas aqui está um erro crítico que você precisa evitar. Não adicione lógica à cena. Não tente imaginar como você conseguiu o que quer. Apenas imagine já tendo. Seu subconsciente não precisa saber como. Na verdade, quando você tenta adicionar o como, você está limitando as possibilidades. Você está dizendo ao universo exatamente qual caminho usar. E, geralmente, o caminho que sua mente consciente imagina não é o caminho mais eficiente. O universo tem recursos, conexões, sincronicidades que sua mente lógica nem pode conceber. Então apenas defina o fim. Imagine o resultado e deixe o caminho ser uma surpresa. Outra armadilha comum é mudar a cena toda noite. Hoje você imagina uma coisa, amanhã outra, depois de amanhã outra. E então nada se manifesta porque você não deu tempo suficiente para nenhuma impressão se fixar profundamente. Neville era categórico sobre isso. Escolha uma cena e use a mesma cena todas as noites, por no mínimo uma semana, idealmente um mês. Deixe aquela impressão específica se aprofundar cada vez mais. Perfure um buraco profundo, ao invés de vários rasos.
Consistência é mais poderosa que variedade quando se trata de impressão subconsciente. E aqui está algo que vai te poupar muita frustração. Sua cena não precisa ser perfeita, não precisa ser como um filme 4K com todos os detalhes cristalinos. Algumas pessoas são muito visuais e conseguem ver cenas vívidas facilmente. Outras não são. E está tudo bem. O que importa não é o quão clara a imagem é o quão real o sentimento é. Você pode ter uma cena mentalmente vaga, mas se o sentimento de realização é forte, funciona perfeitamente. Na verdade, o sentimento é o que realmente imprime. A imagem é apenas a ferramenta para gerar o sentimento. Então agora você tem todos os princípios de construção de cena. Curta, primeira pessoa, multissensorial. Implica cumprimento, implica naturalidade, sem lógica de como conseguiu, mesma cena repetidamente. Sentimento sobre clareza visual. Esses são os fundamentos de uma cena poderosa. Nos próximos capítulos vamos falar sobre o que fazer com essa cena, como repeti-la da forma certa, como adicionar o sentimento que multiplica o poder, como lidar com resistência mental, como saber quando a impressão está fixada e como acelerar todo o processo. Mas antes de avançar, pare agora e construa sua cena. Escolha um desejo específico e construa a cena perfeita seguindo esses princípios, porque entender intelectualmente não muda nada. Você precisa ter sua cena pronta para começar a prática hoje à noite. Você pode ter a cena mais perfeitamente construída do mundo, curta, sensorial, em primeira pessoa, implicando cumprimento total. Mas se você repetir essa cena mecanicamente, sem sentimento, sem emoção, sem aquela sensação de realização, não vai acontecer absolutamente nada. Zero. Porque a verdade é essa. A cena é apenas o veículo. O sentimento é o combustível. E Neville era absolutamente claro sobre isso. Ele dizia repetidamente, o sentimento é o segredo, não a visualização, não a repetição mecânica. O sentimento de ter realizado é o que imprime profundamente no subconsciente e cria manifestação externa. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não sabe como gerar sentimento autêntico. Elas tentam forçar, tentam manufaturar emoção. E acaba parecendo falso. E quando parece falso para você, com certeza parece falso para seu subconsciente. E subconsciente falso ignora, ele só responde ao que é genuíno. Então, como você gera sentimento autêntico para algo que ainda não aconteceu? Como você sente realização quando sua realidade externa ainda mostra falta? Essa é a habilidade que separa quem manifesta consistentemente de quem tenta e falha repetidamente. O primeiro segredo para gerar sentimento autêntico é entender que você não está tentando sentir a emoção explosiva do momento de receber. Você não está tentando sentir aquela excitação intensa, aquela euforia, aquela alegria gritante. Isso seria exaustivo e insustentável. O sentimento que você quer é muito mais sutil e muito mais poderoso. É o sentimento de satisfação tranquila, de paz profunda, de alívio suave. É o sentimento que vem não de receber algo novo, mas de ter algo a tempo suficiente que já se tornou natural. É contentamento, não excitação. E contentamento é um sentimento muito mais fácil de acessar e manter. Pense em algo que você já tem na sua vida. Algo que você quis muito no passado, conseguiu, e agora é completamente normal para você. Pode ser onde você mora, pode ser um relacionamento, pode ser um objeto, pode ser uma habilidade. Lembra como você se sentiu quando conseguiu? Provavelmente havia excitação, alegria intensa. Mas agora, depois de ter há algum tempo, como você se sente? Você sente uma satisfação tranquila, uma paz, uma sensação de que as coisas estão como deveriam estar. É normalidade com um toque de gratidão. Esse é exatamente o sentimento que você quer acessar na sua cena noturna.
Então, quando você está repetindo sua cena, você não está tentando se emocionar intensamente. Você está permitindo-se sentir essa satisfação tranquila, esse alívio suave, essa sensação de sim, isso é meu agora, está feito, posso descansar. E você sabe qual é o sentimento que melhor resume tudo isso? Gratidão. Não gratidão performática, não gratidão forçada, mas aquela gratidão genuína e silenciosa que você sente quando algo que você valoriza está presente na sua vida. Se você conseguir acessar gratidão genuína pela coisa que ainda não se manifestou, como se já tivesse manifestado, você abriu a porta completamente. O segundo segredo para gerar sentimento autêntico é usar memórias como âncoras emocionais. Seu subconsciente armazena milhares de memórias carregadas de sentimento. E você pode usar essas memórias para gerar o sentimento que precisa agora. Por exemplo, se você está tentando manifestar segurança financeira, lembre de um momento na sua vida onde você se sentiu completamente seguro. Pode ter sido na infância, quando seus pais cuidavam de tudo. Pode ter sido um momento onde você recebeu dinheiro inesperado. Qualquer momento onde você sentiu essa sensação de estar tudo bem, de não faltar nada. Conecte-se com aquela memória, sinta o sentimento que vem dela. Então transfira esse sentimento para a sua cena. Use a memória como portal emocional. O terceiro segredo é usar seu corpo. Sentimento não é apenas mental, é físico. Quando você sente realização, seu corpo relaxa, seus ombros descem, sua mandíbula afrouxa, sua respiração se aprofunda. Você pode conscientemente criar essas mudanças físicas e elas vão ajudar a gerar o sentimento correspondente. Então, quando você está fazendo sua cena noturna, intencionalmente relaxe seu corpo. Solte toda a tensão. Respire profunda e lentamente. Sorria levemente. Seu corpo e sua mente estão intimamente conectados. Quando você muda seu estado físico, você muda seu estado emocional automaticamente. O quarto segredo é parar de tentar. Isso vai soar contraditório, mas quanto mais você tenta forçar sentimento, menos autêntico ele fica. O sentimento verdadeiro surge quando você permite, não quando você força. Então, ao invés de tentar sentir, simplesmente se coloque na cena e permita que o sentimento surja naturalmente. Confie que ele vai surgir. E se em alguma noite o sentimento não vier tão forte, não entre em pânico. Não se julgue. Apenas continue a prática. Alguns dias o sentimento será intenso. Outros dias será sutil. Ambos estão bem. Consistência importa mais que intensidade perfeita toda noite. Agora, deixe-me te mostrar exatamente como isso funciona na prática. Você está na cama, pronto para dormir, você fecha os olhos, você relaxa seu corpo completamente, você traz à mente sua cena, você vê através dos seus olhos, sentado na sua nova sala, olhando a plaquinha com seu nome e novo cargo. E então, ao invés de apenas ver isso mecanicamente, você permite-se sentir. Como seria realmente estar sentado ali? Que sensação viria? Provavelmente uma sensação de conquista, de orgulho tranquilo, de alívio, de satisfação. Você não força essas sensações. Você apenas reconhece que elas estariam presentes. E ao reconhecê-las, você começa a senti-las sutilmente. E essa sensação sutil é suficiente. Você repete a cena. Plaquinha, nome, novo cargo. E cada vez que repete, o sentimento se aprofunda um pouco. Não dramaticamente, mas gradualmente. É como entrar em água fria. No começo é chocante, mas quanto mais tempo você fica, mais seu corpo se ajusta. É a mesma coisa com o sentimento. No começo, pode parecer artificial, mas quanto mais você habita a cena, mais natural o sentimento se torna. E quando o sentimento se torna natural, algo mágico acontece. Você esquece que está imaginando. Por alguns segundos, você está realmente ali.
E nesses momentos de completa absorção, seu subconsciente não consegue distinguir entre imaginação e realidade. A impressão está feita. Mas agora preciso te avisar sobre a armadilha mais comum. Muitas pessoas começam a fazer a técnica e, em algum momento da repetição, começam a questionar: será que isso está funcionando? Será que estou fazendo certo? Por que não estou sentindo mais? E no momento que você começa a questionar, você saiu da cena. Você voltou para a mente analítica, e a mente analítica mata o sentimento. Então a chave é pegar sua mente começando a questionar e gentilmente trazê-la de volta para a cena, sem julgamento, sem frustração, apenas de volta. Cena, sentimento. Zena, sentimento. É como meditação. Sua mente vai vagar. Você só precisa continuar trazendo de volta. Outro erro comum é comparar. Hoje meu sentimento foi forte. Ontem foi fraco. Hoje consegui me emocionar. Ontem não. E então você julga a prática baseada em quão intenso o sentimento foi. Mas intensidade não é o que importa. O que importa é autenticidade e consistência. Um sentimento sutil, mas genuíno, repetido 30 noites seguidas, é infinitamente mais poderoso que um sentimento intenso, mas forçado que você faz uma vez e desiste. Pense nisso como regar uma planta. Não importa se você despeja 1 litro de água uma vez ou despeja um copo todo dia por 30 dias. O que faz a planta crescer é a água consistente, não o volume único. E aqui está algo profundo que Neville descobriu. O sentimento que você gera na sua cena noturna começa a transbordar para a sua vida diária. Você começa a sentir mais satisfação durante o dia, mais paz, mais confiança, mesmo antes de qualquer mudança externa, porque você está literalmente treinando seu sistema nervoso para operar a partir de um estado diferente. E quando seu estado interno muda, seu comportamento muda, suas escolhas mudam, as oportunidades que você percebe mudam, e então a manifestação externa é apenas consequência natural dessa mudança interna. Então aqui está seu foco para esta prática. Não foque em visualizar perfeitamente, foque em sentir autenticamente. Se você tem que escolher entre uma imagem cristalina, sem sentimento, e uma imagem vaga, com sentimento profundo, escolha a segunda toda vez. Porque a imagem é o meio, o sentimento é a mensagem, e é a mensagem que o subconsciente lê e responde. Quando você domina o sentimento, você dominou a técnica. Tudo mais é secundário. Então pratique não apenas repetir a cena, pratique sentir a realização da cena e observe como sua vida externa começa a refletir seu estado interno. Agora você conhece a técnica, sabe como construir a cena perfeita, sabe como adicionar o sentimento que faz funcionar e provavelmente está empolgado para começar. Mas antes de você mergulhar, preciso te preparar para algo inevitável: resistência. Vai vir. Não importa quão comprometido você está agora. Não importa quão claro você está sobre o processo. Em algum momento, provavelmente em 1 semana ou 2 de prática, você vai sentir resistência. E como você lida com essa resistência vai determinar se você se junta aos poucos que realmente manifestam ou aos muitos que desistem. A primeira forma de resistência é dúvida. Você está fazendo a técnica há 1 semana, 2 semanas, e nada mudou externamente, zero mudança visível, e sua mente lógica começa a gritar: isso é perda de tempo. Isso não funciona. Você está se enganando. E a dúvida é insidiosa porque parece racional, parece lógica, parece que você está apenas sendo realista. Mas aqui está a verdade. Dúvida não é realismo. Dúvida é falta de compreensão do processo. Porque manifestação não acontece instantaneamente na maioria dos casos. Existe um intervalo de tempo entre a impressão subconsciente e a manifestação externa.
assim como existe um intervalo entre plantar uma semente e ver a planta. Neville chamava esse intervalo de tempo de período de gestação. Todo desejo tem seu próprio período de gestação. Alguns se manifestam em dias, outros em semanas, outros em meses. Depende de quão distante sua realidade atual está do seu desejo, de quão enraizadas estão suas crenças contrárias, de quão consistente você é com a nova impressão. Mas se você plantou a semente corretamente, a manifestação é inevitável. O timing é apenas questão de paciência e fé. Então, quando a dúvida aparecer, reconheça-a. Não brigue com ela. Apenas gentilmente lembre-se de que ausência de evidência não é evidência de ausência. Só porque você não vê mudança, ainda não significa que nada está acontecendo. Na verdade, a maior parte da mudança está acontecendo invisível. No nível energético, no nível de consciência, no nível de preparação. Sua realidade externa está se reorganizando nos bastidores. Pessoas estão sendo movidas, circunstâncias estão sendo alinhadas, oportunidades estão sendo preparadas. Mas você não vê isso ainda. É como observar uma mulher grávida no primeiro mês. Externamente, nada mudou. Mas internamente, a vida está sendo formada, e em poucos meses, o que era invisível se torna inegável. Confie no processo invisível, e quando a dúvida aparecer, volte para a técnica. Cena, sentimento, repetição. Essas são suas âncoras. A segunda forma de resistência é cansaço. Você chega em casa exausto, mal consegue manter os olhos abertos. E fazer a técnica parece ser uma tarefa impossível. Você só quer apagar. E então você pula a noite. E uma noite pulada se torna 2, 3, e de repente você parou completamente. Essa resistência é especialmente traiçoeira, porque parece legítima. Você realmente está cansado, mas aqui está a verdade. A técnica requer literalmente 5 minutos. 5 minutos de repetir uma cena enquanto você já está deitado, pronto para dormir. Não é uma demanda absurda. E esses 5 minutos podem mudar sua vida inteira. Então, quando o cansaço aparecer, lembre-se, você não está adicionando tempo ao seu dia. Você está usando o tempo que você já vai passar adormecendo de qualquer jeito. Na verdade, a técnica pode até ajudá-lo a dormir melhor. Porque ao invés de adormecer em preocupação e estresse, você está adormecendo em satisfação e realização. Seu sistema nervoso relaxa. Seu corpo descansa mais profundamente. Então veja a técnica não como mais uma tarefa na sua lista impossível. Veja como um presente para você mesmo. Um momento onde você deliberadamente escolhe entrar em um estado de paz e satisfação antes de dormir. Quando você reframe assim, a resistência diminui naturalmente. A terceira forma de resistência é tédio, especialmente se você está usando a mesma cena há semanas. Sua mente quer novidade, quer variedade, e repetir a mesma cena todas as noites começa a parecer monótono, entediante. E você começa a mudar a cena, ou começar a fazer mecanicamente sem atenção real. Essa resistência é perigosa, porque sabota a impressão profunda. Lembre, você está perfurando um buraco fundo, não vários rasos, e perfurar fundo requer repetição consistente. Então, quando o tédio aparecer, ao invés de mudar a cena, traga mais atenção para ela. Adicione mais detalhes sensoriais. Aprofunde o sentimento. Explore nuances que você não havia notado. Transforme repetição em refinamento. A quarta forma de resistência é a mais sutil e a mais poderosa. É quando sua realidade externa começa a contradizer ativamente seu desejo. Você está manifestando dinheiro e, de repente, surgem despesas inesperadas. Você está manifestando um relacionamento e, de repente, se sente mais sozinho que nunca. Você está manifestando saúde e, de repente, fica doente.
e você interpreta isso como sinal de que a técnica não está funcionando, que está piorando as coisas. Mas, na verdade, isso é frequentemente um sinal de que está funcionando. É o que Neville chamava de ponte de incidentes. Sua realidade antiga está sendo limpa para dar espaço para a nova. É desconfortável, mas é necessário. Pense nisso como limpar uma casa bagunçada. Antes de ficar limpa, fica mais bagunçada, porque você está tirando tudo dos armários, movendo móveis, expondo sujeira escondida. Parece que está piorando, mas é parte do processo de melhoria. Sua realidade está fazendo o mesmo. Está limpando padrões antigos, removendo circunstâncias que não servem mais, criando espaço para o novo. Se você desiste nesse ponto porque parece que está piorando, você interrompe o processo exatamente quando estava prestes a virar. Então, quando a realidade externa parecer contradizer seu desejo, veja como confirmação, não como negação, e duplique sua prática. Não abandone. Agora vamos falar sobre como acelerar os resultados. Porque, embora consistência seja mais importante que velocidade, existem maneiras de intensificar a prática que podem acelerar a manifestação significativamente. A primeira é adicionar uma sessão diurna. Ao invés de apenas fazer a técnica antes de dormir, escolha um momento durante o dia onde você pode fechar os olhos por 5 minutos. Pode ser na pausa do almoço. Pode ser no banheiro, pode ser no carro antes de entrar em casa. E faça a mesma técnica, mesma cena, mesmo sentimento. Essa repetição adicional acelera a impressão subconsciente dramaticamente. A segunda maneira de acelerar é viver durante o dia como se seu desejo já tivesse se manifestado. Não de forma irresponsável ou ilusória, mas em termos de atitude, energia, escolhas. Se você está manifestando abundância financeira, como você se comportaria durante o dia se já tivesse abundância? Provavelmente seria mais generoso, mais confiante, mais relaxado. Veria oportunidades ao invés de problemas. Então comece a agir assim agora. Cada ação alinhada reforça a nova consciência e acelera a manifestação. Você não está fingindo, você está assumindo. E assumir é o mecanismo da criação. A terceira maneira de acelerar é usar gratidão constante. Durante o dia, sempre que você lembrar, agradeça mentalmente pelo seu desejo como se já tivesse se manifestado. Obrigado pela promoção. Obrigado pelo relacionamento amoroso. Obrigado pela saúde plena. Não como pedido, como reconhecimento de algo que já existe. Essa gratidão antecipada coloca você no estado de ter, e o estado de ter magnetiza a manifestação. É simples, mas extremamente poderoso, e pode ser feito em segundos, múltiplas vezes por dia, sem interromper sua rotina. A quarta maneira de acelerar é eliminar contradições. Observe como você fala durante o dia. Você está fazendo a técnica à noite para manifestar abundância, mas durante o dia está reclamando que não tem dinheiro? Você está imaginando o relacionamento perfeito, mas durante o dia está dizendo que todos os homens ou mulheres são iguais? Essas contradições cancelam sua prática noturna. Então comece a monitorar sua fala, suas conversas, seus pensamentos automáticos. E quando você se pegar contradizendo seu desejo, corrija imediatamente. Não com julgamento, apenas com um redirecionamento gentil. Quanto menos contradição, mais rápido o resultado. A quinta maneira de acelerar é adicionar sacrifício simbólico. Isso soa estranho, mas Neville ensinava que quando você abre mão de algo que está segurando para dar espaço para o novo, você acelera a manifestação. Não precisa ser algo grande. Pode ser doar roupas que não usa mais. Pode ser deletar contatos de pessoas que não servem mais sua vida. Pode ser parar de assistir algo que te drena energia.
Qualquer ato de liberação consciente cria espaço energético para o novo entrar. É como esvaziar uma xícara cheia para que nova água possa entrar. E aqui está algo que vai te surpreender. Uma das maneiras mais poderosas de acelerar a manifestação é agir como se já tivesse acontecido, mas manter segredo. Não conte para ninguém o que você está manifestando. Não compartilhe sua técnica. Não procure validação externa. Mantenha isso como um segredo sagrado entre você e seu subconsciente. Por quê? Porque quando você compartilha, você frequentemente encontra dúvida de outros, e dúvida externa pode semear dúvida interna. E também há um poder especial em segurar a energia de um desejo dentro de você, deixando ela construir até que explode em manifestação. É como construir pressão em uma panela. Eventualmente tem que liberar. Mas não importa quantas dessas estratégias de aceleração você use, a chave sempre volta para o básico. Consistência, toda noite. Mesma cena. Sentimento profundo. Adormecer nela. Isso é 90% do poder. Tudo mais é apenas otimização. Então não se perca tentando fazer perfeitamente todas as estratégias de aceleração e acabe perdendo o básico. Melhor fazer o básico imperfeitamente, mas consistentemente, do que fazer tudo perfeitamente, mas esporadicamente. A natureza responde à repetição, não à perfeição. Uma gota de água caindo no mesmo lugar 1000 vezes perfura a pedra. 1000 gotas caindo em lugares diferentes não fazem nada. Chegamos ao capítulo final, e aqui vamos além da técnica, porque dominar a técnica é poderoso. Mas viver permanentemente no estado de consciência que a técnica cria é onde a verdadeira maestria acontece. É onde você para de precisar fazer manifestação consciente, porque você se torna alguém que naturalmente vive em estado de abundância constante. As portas não apenas se abrem, elas permanecem abertas. E você atravessa uma após outra, criando uma vida que sua mente consciente anterior nem conseguia imaginar. Viver na realidade da porta aberta significa operar a partir da compreensão fundamental de que não existe separação entre seu mundo interno e externo. Seu mundo externo é sempre, sempre, sempre um reflexo perfeito do seu mundo interno. Sempre, sem exceção. E quando você realmente internaliza isso, quando você vive a partir disso, tudo muda. Porque agora cada momento de insatisfação externa se torna um convite para a correção interna. Cada desafio externo se torna uma oportunidade de fortalecer maestria interna. Você para de reagir ao mundo e começa a criar o mundo, não de forma egotística, mas de forma consciente e responsável. Deixe-me pintar um quadro de como é viver nesse estado. Você acorda de manhã. E antes de pegar o telefone, antes de pensar em tarefas, antes de entrar no modo automático, você passa alguns minutos simplesmente habitando o estado de gratidão e realização. Não forçado, natural. Porque você praticou tanto que se tornou seu estado padrão. Você se levanta e vai viver seu dia. E durante o dia, quando surgem desafios, você não entra em pânico. Você não se sente vítima. Você reconhece que isso é parte da ponte de incidentes que está te levando para onde você quer estar. Você mantém sua consciência interna estável, mesmo quando as circunstâncias externas flutuam. Quando uma oportunidade aparece, você reconhece imediatamente, porque você está sintonizado. Sua consciência está clara. Você não está tão perdido em preocupação e medo que deixa oportunidades passarem despercebidas. E você age decisivamente, sem hesitação paralisante, porque você confia em si mesmo, você confia no processo, você sabe que está sendo guiado. E então as oportunidades certas fluem naturalmente, não porque você está forçando, mas porque você está alinhado. É como surfar. Você não cria a onda, mas você se posiciona para pegá-la quando chega.
E quando você está na consciência certa, você está sempre posicionado perfeitamente. Durante o dia, quando você interage com pessoas, elas sentem algo diferente em você. Elas não conseguem explicar, mas há uma presença, uma confiança tranquila, uma energia de alguém que sabe algo que outros não sabem. E essa energia é atraente, magnetiza pessoas, oportunidades, recursos. Você não está tentando impressionar. Você está apenas sendo quem você se tornou. E quem você se tornou atrai naturalmente o que corresponde a isso. É lei de ressonância. Você vibra em uma frequência de abundância e realização, então você atrai experiências que vibram nessa mesma frequência. À noite, quando você volta para casa, você não colapsa em exaustão e preocupação. Você reflete brevemente sobre o dia. E se houve momentos onde você saiu do estado de consciência desejado, você faz revisão. Reescreve mentalmente aqueles momentos, não com julgamento, com compaixão e correção. E então você faz sua prática noturna. Mas agora não é esforço. É ritual sagrado. É o momento onde você deliberadamente imprime no seu subconsciente a realidade que está criando. E você adormece em satisfação e paz. E durante a noite, seu subconsciente trabalha, organizando, alinhando, criando. E você acorda no próximo dia para descobrir que sua realidade externa deu mais um passo em direção à sua visão interna. Esse ciclo repetido dia após dia, semana após semana, mês após mês, transforma completamente sua vida. Não dramaticamente de uma vez, mas progressivamente, consistentemente, inevitavelmente. E um dia você olha para trás e percebe que você não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada. Você não tem mais as mesmas inseguranças, os mesmos medos, as mesmas limitações. Você expandiu, evoluiu, tornou-se criador consciente ao invés de vítima inconsciente. E sua realidade externa reflete perfeitamente essa transformação interna. Mas deixe-me ser honesto sobre algo. Viver permanentemente nesse estado não significa que você nunca mais vai ter desafios. Não significa que tudo sempre vai ser perfeito. Não significa que você vai manifestar tudo instantaneamente, sem esforço. A vida ainda tem altos e baixos. Ainda há momentos difíceis. Ainda há lições a aprender. A diferença é como você responde. Você não é mais jogado de um lado para outro pelas ondas externas. Você tem uma âncora interna, um centro, uma compreensão de que você está criando sua experiência. E essa compreensão te dá poder e paz mesmo em meio ao caos. Então, como você mantém esse estado permanentemente? Como você evita cair de volta nos velhos padrões? Aqui estão as práticas essenciais de manutenção. Primeira, nunca abandone completamente a técnica noturna, mesmo depois que seus desejos se manifestaram, mesmo quando sua vida está incrível. Continue a prática. Pode ser que você não use a mesma cena toda noite. Pode ser que você rotacione entre diferentes áreas da vida. Mas mantenha o hábito de adormecer conscientemente em um estado de realização. Porque o momento antes de dormir é poderoso demais para desperdiçar com preocupação e estresse. Use-o intencionalmente sempre. Segunda prática de manutenção é gratidão diária rigorosa, não generalizada, específica. Todo dia liste mentalmente ou no papel pelo menos 5 coisas específicas pelas quais você é grato, e não as mesmas coisas todo dia. Force-se a notar coisas novas. Essa prática mantém sua consciência sintonizada em abundância ao invés de falta, porque o que você foca, expande. Foque em falta e você cria mais falta. Foque em abundância e você cria mais abundância. É escolha consciente. E gratidão específica é a ferramenta mais poderosa para manter foco em abundância. Terceira prática de manutenção é monitoramento constante de pensamentos. Não de forma obsessiva, mas de forma consciente.
Durante o dia, periodicamente faça check-in consigo mesmo. Que estado de consciência estou operando agora? Estou em confiança ou em medo? Estou em abundância ou em escassez? Estou criando ou reagindo? E se você perceber que saiu do estado desejado, não se julgue. Apenas redirecione gentilmente, como um pastor com ovelhas. As ovelhas vão vagar. Seu trabalho é continuar trazendo de volta. Esse monitoramento e redirecionamento constante mantém você alinhado. Quarta prática de manutenção é comunidade certa ou solidão estratégica. Você precisa proteger sua consciência. E pessoas têm enorme influência sobre sua consciência. Se você está cercado de pessoas constantemente negativas, constantemente reclamando, constantemente operando de vítima, vai ser muito mais difícil manter seu estado elevado. Então escolha cuidadosamente com quem você passa tempo. Procure pessoas que estão no mesmo caminho de crescimento consciente. Ou, se não conseguir encontrar essas pessoas, escolha solidão estratégica. Melhor estar sozinho em consciência elevada do que em grupo em consciência baixa. Proteja sua energia ferozmente. Quinta prática de manutenção é investimento contínuo em crescimento. Nunca pare de aprender. Nunca pare de expandir. Leia livros. Escute ensinamentos, pratique novas técnicas, porque crescimento não tem teto, sempre há outro nível. E quando você para de crescer, você começa a estagnar. E estagnação eventualmente se torna declínio. Então, comprometa-se com o crescimento perpétuo, não de forma ansiosa, mas de forma entusiasmada, como alguém que sabe que sempre há mais para descobrir, mais para se tornar, mais para criar. Agora, você pode estar se perguntando, quanto tempo até eu viver permanentemente nesse estado? Quanto tempo até isso se tornar natural? E a resposta honesta é que varia. Para algumas pessoas, a transformação é relativamente rápida. 6 meses de prática consistente e elas são pessoas completamente diferentes. Para outras, leva mais tempo. 1 ano, 2 anos. Depende de quão profundos são os padrões antigos que você está reescrevendo. Depende de quão consistente você é com a prática. Depende de quão disposto você está a realmente mudar. Não apenas intelectualmente, mas em todos os níveis do seu ser. Mas uma coisa é certa, se você continuar praticando, você vai chegar lá. A transformação é inevitável, com prática consistente. E aqui está algo profundo que vai acontecer ao longo desse caminho. Você vai começar a perceber sincronicidades, coincidências impossíveis, situações que se alinham perfeitamente sem você fazer nada, e você vai perceber que essas sincronicidades sempre estiveram acontecendo. Você só não estava consciente o suficiente para notá-las. Mas agora, com consciência elevada, você vê. Você percebe os padrões, você reconhece a orquestração invisível, e isso fortalece ainda mais sua fé, porque você tem evidência direta de que algo maior está operando, que você está sendo guiado, que quando você alinha internamente, o externo se alinha também, e essa percepção é transformadora. Então aqui está meu desafio final para você. Comprometa-se completamente com essa técnica pelos próximos 90 dias. Todos os dias, sem exceção, construa sua cena, adicione sentimento profundo, repita até adormecer, lide com resistência quando aparecer. Mantenha fé durante o período de gestação. Viva durante o dia alinhado com a consciência que você está imprimindo à noite. E daqui a 90 dias, avalie honestamente. Sua vida mudou. Novas oportunidades apareceram. Você se sente diferente. Sua realidade externa reflete sua nova realidade interna? Se a resposta for sim, então você provou para si mesmo que isso funciona. E agora você tem uma ferramenta para o resto da vida. E se depois de 90 dias você não vir mudança, então seja brutalmente honesto. Você realmente fez todos os dias? Você realmente sentiu ou apenas visualizou mecanicamente?
Você manteve a mesma cena ou ficou pulando? Você viveu durante o dia alinhado ou contradisse sua prática noturna? Você manteve fé ou deixou dúvida dominar? Porque se você fez tudo certo, consistentemente, com sentimento, a mudança é inevitável. Não pode não acontecer. É lei. Mas se você fez superficialmente, esporadicamente, mecanicamente, então não funcionou porque você não realmente praticou. A porta está na sua frente. Sempre esteve. Neville apenas te mostrou onde ela está e como abri-la. Mas você precisa ser quem atravessa. Ninguém pode fazer isso por você. Eu não posso. Neville não pode. Apenas você. E do outro lado dessa porta está a vida que você sempre quis. Os relacionamentos que você sempre desejou. A abundância que você sempre mereceu. A paz que você sempre buscou. Tudo está esperando. Esperando apenas que você aprenda a abrir a porta consistentemente. Esperando apenas que você se torne a pessoa que naturalmente vive em abundância. Essa pessoa existe dentro de você, sempre existiu. Ela apenas estava adormecida. E agora é hora de despertar completamente. A técnica é a chave. Seu comprometimento é a mão que gira a chave. E sua vida transformada é o que espera do outro lado. A porta está aberta. Entre.